Olá, querido amigo, querida amiga, que prazer tê-los mais uma vez para a sequência do nosso estudo bíblico sobre Jesus Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Nesta ocasião, nós vamos entender a revelação de Jesus Cristo na prova que Deus submeteu o nosso pai Abraão. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 22. O contexto desta história é a seguinte: Deus, como nós já falamos nos estudos anteriores, ele traçou um plano para trazer o seu filho a este mundo. Jesus Cristo, ele não veio de qualquer maneira, como diz o ditado, ele não caiu de paraquedas neste mundo. Ele teve todo um planejamento para que ele viesse ao mundo, executasse o seu ministério e fosse bem-sucedido, como de fato o foi. E neste plano, neste projeto traçado nada mais, nada menos pelo próprio Deus, passava-se pela instituição de um povo, de uma nação, cuja nação teria as suas leis, teria os seus mandamentos e teria ele como único e suficiente Deus. E o que Deus fez? Deus então escolhe um homem para que deste homem constitui esta nação, e dentro desta nação uma família seria escolhida para trazer o Messias, trazer o Filho de Deus ao mundo. E este homem é Abraão. Abraão era um homem que vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, e Deus então se revela a ele, Deus aparece a ele e diz: Abraão, você deve sair do meio da cidade, dos seus parentes, dos seus amigos, de onde você vive, você deve andar na minha presença e ser tu uma bênção, porque de ti, Abraão, eu vou constituir uma grande nação, e em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Então, Abraão, crendo nesta palavra de Deus, ele passa a peregrinar nesta terra, só que a sua esposa Sara era estéril. E a vinda deste filho, do qual Deus constituiria a nação escolhida para trazer o Messias à terra, a vinda deste filho, Isaque, tardou. Mas fora tudo um trabalhar de Deus na vida de Abraão e na vida de Sara, que nós possamos comentar em vídeos posteriores. O certo é que o tempo passa e Abraão é avançado em idade e Sara não dá à luz. Mas até que um momento é chegado, o momento tão esperado é chegado, e Sara então na sua velhice, Abraão também na sua velhice, eles têm o filho da promessa, o filho chamado Isaque. Isaque fora uma criança, um filho desejado, ansiado, e quando ele veio à existência, fora amado, fora cuidado, fora tão desejado. Isaque era a alegria daquele casal. Imagine-se, meus amados e minhas amadas, quanta alegria não fora Isaque naquele seio familiar. E até que em um determinado momento, Deus submete Abraão a uma prova tremenda. Deus diz a Abraão: Abraão, você deve oferecer-me em holocausto o teu filho, o teu único filho. E vejamos o desenrolar desta história. Vamos ler a passagem bíblica. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Este é um ponto interessante. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: Seu pai, meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Esta passagem nós vamos trabalhar com a seguinte analogia, querido amigo, querida amiga. Abraão tipificando o Deus Pai, Isaque tipificando Jesus Cristo, a lenha carregado por Isaque para o holocausto, tipificando a cruz, o cutelo levado por Abraão para sangrar, imolar a vítima. Nós vamos tipificar no nosso raciocínio a justiça de Deus, e o fogo levado por Abraão para queimar em holocausto a vítima como juízo divino. Então, vamos trabalhar essas analogias. Vejamos aqui, estimado amigo, o que levou Abraão a oferecer o seu filho a Deus. Deus aparece a Abraão e pede a Abraão o seu único filho em sacrifício. Agora, o que levou Abraão a oferecer o seu único filho? A Bíblia registra único porque, nesta altura, Ismael e sua mãe Agar já havia sido separado do seio familiar de Abraão. Então, o único filho que havia ali naquela casa de Abraão era Isaque. E era o filho da promessa, o filho herdeiro de Abraão. Então, a Bíblia usa este termo filho, o único filho de Abraão. Mas o que levou Abraão a oferecer o seu único filho a Deus, nós dizemos seguramente que foi o amor. O amor que Abraão tinha.
o amor devotado por Abraão a Deus compungiu Abraão a oferecer o que ele tinha de melhor. Se Deus tivesse pedido todos os carneiros, todas as criações, todos os servos de Abraão, se Deus tivesse pedido qualquer coisa para Abraão, não seria pesado a Abraão, mas Deus lhe pediu o que ele tinha de mais precioso. O que ele tinha de mais precioso nesta vida? O seu filho Isaque. Isso Deus lhe pediu. Agora, Abraão, obedecendo a Deus, ele mostrou que Deus está acima do seu filho, que era o de mais precioso que ele tinha neste mundo. Então, Deus, ele estava sobre. Na vida de Abraão, ele era o tudo. Por isso, Abraão ofereceu o seu filho Isaque a Deus. Isaque era o único filho de Abraão. Se Abraão tivesse mais filhos, talvez também não seria tão pesado, porque, bom, a promessa de Deus não se cumpriu em Isaque, mas cumprirá em outro filho que eu tenho com Sara. Mas a Bíblia diz que Isaque era o único filho do casal, e de fato assim o era. Ou seja, Abraão estava oferecendo o que ele tinha de mais precioso. E Isaque, neste enredo, observe que Isaque, ele aceitou aquela situação e aceitou de vontade própria, de bom grado aquela situação. Por quê? Vamos analisar. Como Isaque carregou a lenha para o holocausto, e a lenha para poder queimar em holocausto uma vítima, não é pouca lenha, meu amigo e minha amiga. Certamente foi uma quantidade de lenha considerável, e Isaque, por levar esta lenha até o cume do monte, certamente ele não era uma criança de 5, 6, 7, 8 anos. Nós podemos dizer que ele era um adolescente. Um adolescente possivelmente de 15 a 20 anos ou até mais. Por quê? Por causa da força aplicada por ele para carregar esta lenha. E observe que Abraão já era um homem idoso, acima de 100 anos. Se Isaque quisesse se negar aquele enredo, aquela situação, ele tinha total condições de assim o fazer. Por quê? Porque ele era muito mais forte que o seu pai Abraão. Mas Isaque também, voluntariamente, ele aceitou aquela situação e se propôs a ser o holocausto oferecido por Abraão a Deus. Isaque carregou a madeira para o sacrifício. Ele subiu aquele monte carregando a madeira para o sacrifício. Agora vamos casar estas informações, essas situações, com Jesus Cristo. Vamos te trazer a realidade, essas sombras sobre Jesus Cristo. Vejamos o seguinte: o que levou Deus a oferecer o seu filho, o seu único filho, em sacrifício em prol da humanidade? O amor. Simplesmente o amor. A Bíblia diz em São João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse termo tal é porque certamente na nossa linguagem não há um termo que vai dar a dimensão exata do amor de Deus. Então, usamos esse termo tal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito. O que quer dizer isso? Único gerado. O seu Filho único gerado. Deus
Ele deu o que de melhor ele tinha para salvar a humanidade. Ora, sabemos que muitos grupos religiosos, muitas seitas, e nós não podemos tibitear, cochear em dois pensamentos, porque a gente sabe que a verdade ela tem apenas um lado. E o lado da verdade está Deus, e o lado da mentira está o inimigo de nossas almas. A Bíblia nos diz o seguinte, que Jesus, ele é o único filho gerado por Deus. Quando os grupos religiosos dizem que Jesus Cristo, ele é uma criatura de Deus, como um anjo ou qualquer outro ser celestial criado, eles estão diminuindo a salvação que Deus tem para nós. E é exatamente isso que o inimigo de nossas almas faz, é desprezar, menosprezar, diminuir aquilo que Deus tem para nós. O que Deus ofereceu em sacrifício da humanidade, ele ofereceu o que ele tinha de mais precioso. Se fosse para Abraão oferecer qualquer um dos seus animais, não seria custoso. Se fosse para Deus oferecer qualquer um das suas criaturas, qualquer uma dos seus seres angelicais ou humanos na face da terra, não seria pesado a Deus. Mas Deus ofereceu o seu único Filho. Jesus Cristo, numa certa ocasião, perguntou aos judeus: por quais das boas obras vocês me querem apedrejar? Então eles disseram: nós não queremos te apedrejar pelas boas obras, queremos te apedrejar porque você, sendo homem, te fazes igual a Deus. Por que os judeus diziam isso? Porque Jesus dizia que era filho de Deus, gerado, vindo do Pai. E é exatamente isso que ele é. Filho de Deus, gerado da mesma essência e da mesma natureza do Pai, e por isso ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, do qual todos em cima no céu e embaixo na terra devam se dobrar diante dele. Então, Deus, por amor, a Bíblia em São João, capítulo 4, versículo 8, versículo 16, define Deus como o que é Deus. A Bíblia define o que vem a ser Deus. A Bíblia define Deus como amor. Deus é amor. E nós não compreendemos na plenitude isso porque nós não vivemos o amor. Nós vivemos fagulhas de amor e ainda o amor segundo os interesses, segundo as intenções. O ser humano não compreende na plenitude, mas pela misericórdia de Deus nós possamos entender alguma coisa sobre o amor, e é esse amor ágape, o amor pleno, o amor sem ressentimentos, o amor sem buscar segundo as intenções, é este amor de Deus que o compungiu a enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E Jesus Cristo, ele veio simplesmente por decisão própria. Assim como Isaac poderia ter rejeitado aquele plano, Jesus Cristo também poderia ter rejeitado o plano traçado por Deus desde a eternidade para a redenção do homem. Mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus Cristo, subsistindo na forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo e morreu uma morte horrenda, a morte de cruz. Ou seja, ele de livre e espontânea vontade, ele disse aos judeus: eu dou a minha vida. Ninguém assassinou Jesus Cristo, ninguém matou por vontade própria. Ele entregou a sua própria vida por amor, por graça, por misericórdia a nós, por decisão própria. Ele de si resolveu aceitar o plano da redenção, encarnar na forma humana e morrer naquela cruz.
Assim como Isaque carregou as madeiras para o holocausto, Jesus Cristo também carregou a cruz até o Gólgota. Agora, por que Jesus Cristo ele deveria morrer e morte de cruz? Não bastava Jesus Cristo apenas morrer? Será que não bastava? Ora, no plano perfeito traçado por Deus, não bastava. Não bastava porque vejamos o que diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, nós sabemos que nós, seres humanos, estamos sob uma maldição traçada pelo próprio Deus. Lá no livro de Gênesis, Deus diz: Adão, você não me desobedeça, porque o dia que você pecar, você vai morrer. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então nós estávamos sob uma maldição, a maldição do pecado que nos traz a morte. Jesus Cristo se fez maldito por nós. Então, hoje nós já não temos mais esta maldição. Toda a maldição do pecado fora arrancado de sobre nós. De maneira que Ele mesmo, Jesus Cristo, diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A maldição não está mais sobre os nossos ombros, porque nós fomos redimidos, nós fomos salvos através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, e o cutelo que estava nas mãos de Abraão para imolar, sangrar a vítima? Este cutelo, nós vamos dizer que representa a justiça de Deus. Nós, humanos, temos uma definição para a justiça. A nossa definição para a justiça é dar a cada um aquilo que é devido. Então, o ser humano, ele tem a sua sentença devida por direito. E nós já dissemos que a sentença é a morte. E Jesus Cristo se fez, então, vítima, sacrifício substitutivo a nós. Toda a justiça de Deus fora cumprido em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa justiça. Deus, ele sim, tem que fazer cumprir a sua justiça, porque Deus é justo. Deus é justiça, além de amor e misericórdia. E a justiça de Deus fora cumprida integralmente sobre Jesus Cristo. De maneira que Jó, no calor da sua prova, ele se expressou da seguinte maneira. Vamos ver Jó na sua angústia, no maior calor da sua prova, ele diz assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como nós podemos ser justos diante de Deus? De que forma? Sim, nós podemos ser justos diante de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Toda a justiça de Deus estava sendo cumprida ali sobre Jesus Cristo naquele madeiro. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todo aquilo de mal que nós temos feito, uma vez que nós confessamos e cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, está ali sendo cravado naquela cruz. E o fogo? Para que servia o fogo? Abraão também estava levando fogo. O fogo servia nos sacrifícios prescritos por Deus na lei.
Aqueles sacrifícios que eram sacrifícios de holocaustos, havia vários tipos de sacrifício. Um dos sacrifícios era o sacrifício por expiação de pecado, onde a vítima deveria ser imolada e queimada em holocausto, para que o corpo daquele animal iria se desfazer, mostrando o quê? Mostrando que os pecados do homem estavam sendo desaparecido, uma vez que aquela vítima estava se queimando, tornando-se em cinzas e vapores. Então, o fogo simboliza o juízo divino. E o que é que Deus realizou em Jesus Cristo? O que é que Deus realiza em Jesus Cristo? O seu juízo. De que maneira? Da maneira que os nossos pecados são eliminados. Vamos fazer essa leitura de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ora, esqueces. Como pode? Veja que paradoxo, meu amigo e minha amiga. Um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus perfeito, um Deus que sabe todas as coisas. Como pode Deus esquecer de algo? É até um contrassenso, mas a palavra de Deus nos diz que Ele esquece. E do que Ele esquece? Esquece dos nossos pecados. Os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, satisfazendo toda a justiça e todo o juízo de Deus. O nosso Deus não se lembra mais das nossas transgressões, uma vez que nós se arrependemos, confessamos e cremos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Deus que o abençoe, meu amigo e minha amiga, e nos encontramos no próximo capítulo. Amém.